Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Engenharia, mais um podcast do Portal Metrópolis. E dessa vez a gente está em Salvador, na Bahia, para acompanhar a 79ª Semana Oficial de Engenharia e de Agronomia, a SOEA, o maior evento do setor do Brasil. Eu sou a Nathalie André, jornalista do portal, e aqui eu vou conversar com tanta gente interessante sobre desenvolvimento de soluções para um futuro sustentável, inovação, tecnologia, educação, de tudo. E hoje, o bate-papo de hoje é sobre agronomia 4.0, tecnologia e inovação no campo, com autodidata, CEO e founder da SAIC Aerospace, Gabriel Leal. Gabriel, obrigado, viu, pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. E o engenheiro agrônomo e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA do Paraná, Clodomir Ascari. Clodomir, obrigada, viu? Obrigado a você, é um prazer, satisfação poder estar aqui. Agradecer a oportunidade para nós falar um pouquinho aí desse tema tão importante. Perfeito. Bom, eu vou começar com o Gabriel, porque dos vários feitos que o Gabriel, muito jovem, 23 anos, Gabriel? Até dia 22 desse mês. Perfeito. Libriano também, eu também sou. Tô fazendo aniversário hoje, inclusive. Parabéns. Parabéns. Mas, enfim, dos muitos feitos que o Gabriel, aos 23 anos, já fez, dentro da tecnologia no campo, ele fez o maior drone agrícola do mundo. E não tem como a gente começar a falar com você sem perguntar disso. Eu queria, Gabriel, que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada até chegar na criação da sua empresa e do drone. E, claro, dessa forma a gente já vai abarcar bastante a agronomia 4.0, a tecnologia no campo. Por favor. Eu sou nascido e criado numa cidade aqui no interior da Bahia, chama Livramento de Nossa Senhora, fica no sudoeste baiano, próximo da Chapada Diamantina. Eu sempre fui empreendedor. Sempre fui empreendedor. Quando o professor, o meu avô, meu pai perguntava o que eu queria fazer, eu falava que eu ia ser empresário, empreendedor, desde quando eu me lembro. Eu sempre gostei da parte técnica também, eu sempre fui muito apaixonado por astronomia, por espaço, por ficção científica, por quadrinho. Mas assim, eu fui criado numa cidade que é muito distante disso tudo. Então, eu sempre tive esses dois lados, o lado bem raiz e o lado mais geek nerd da Faria Lima. Então, eu acredito que essa mistura fez com que eu fosse tomando alguns caminhos na minha vida. Então, eu saí de casa novo, com 15 anos de idade, fui morar em Vitória da Conquista, que é também aqui na Bahia. Saí de Vitória da Conquista, me mudei para São Paulo, eu tinha acho que 19 para 20 anos, e depois eu fui para São José dos Campos. Eu estava fazendo outros negócios, outros empreitados, decidi em 22 entrar no setor aeroespacial, porque quando eu morava aqui na Bahia, não existia investidor. Não existia você captar dinheiro de um terceiro. Se você quisesse fazer algo, você precisava lutar contra todas as possibilidades contrárias e você precisava ter o teu dinheiro para começar o teu negócio. Você não conseguia se alavancar. Quando eu mudei para São Paulo, eu vi que isso era um pouco diferente. Então, eu tinha o pensamento que eu queria fazer outras coisas, levantar dinheiro para fazer aquilo que eu sempre amei. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi a possibilidade de começar a construir alguma coisa e vender para as pessoas e começar isso do zero. Foi onde minha mente mudou. Fui para São José dos Campos, conheci a cidade, fiquei apaixonado pela primeira vez que eu fui lá. Vi os foguetes que foram feitos pela Vibraz, pela Agência Espacial Brasileira, por todos os engenheiros que estavam trabalhando naquela época. Decidi criar a Psyche. A Psyche é um projeto de quando eu tinha 15 anos de mineração de asteroides. Como eu não posso abrir uma empresa de mineração de asteroide, eu acabei abrindo uma empresa aeroespacial para o agronegócio. O nome Psyche vem do asteroide 16 Psyche, que é o asteroide troiano, que fica entre a órbita de Marte e Júpiter mais valioso do sistema solar. E o meu objetivo foi abrir uma empresa que eu conseguisse, através do setor privado, desenvolver ela 100%, sem necessidade de verbas estatais ou algo do tipo, e também comercializar para um setor privado em que eu conseguisse construir alguma coisa. O setor aeroespacial ele tem uma vertente muito militar. E na posição que o mundo se encontra hoje, você ainda tem uma vertente muito militar. E eu falo que eu sou um cara que gosta de construir coisas, não de destruir. Então, eu queria guinar o setor aeroespacial para alguma necessidade real que existia, principalmente no Brasil. Não de resolver um problema nos Estados Unidos ou na Europa, de resolver um problema aqui no Brasil. Então, eu identifiquei tudo isso. Eu tenho raiz do agronegócio. Meu pai é produtor de manga, maracujá e de uma pequena propriedade também na minha cidade. E da parte de pecuária, leite e um pouco de corte também. É uma realidade totalmente diferente da parte de grãos, mas lidar com o produtor, toda vez que eu sento para conversar com o produtor, eu imagino que eu estou conversando com meu pai ou com meu avô. Pessoas que não querem inovar,
que falam, quem é você para chegar aqui e falar que tá tudo errado, sendo quantos hectares você planta, quantos anos você tem, porque 40 anos atrás eu não tinha nada, hoje eu tenho 20 mil hectares, quantos hectares você tem? Então, esse jeito de conversar com o produtor, eu sempre imagino que eu estou conversando com meu pai, da mesma maneira que eu não gosto de decepcionar meu pai ou meu avô, eu também não gostaria de decepcionar o meu cliente. Então, a necessidade de fazer o maior drone agrícola do mundo, ele só veio porque o agro do Brasil é o maior do mundo. Assim, eu conheço o Oriente Médio, Europa, Estados Unidos. Eu nunca vi tantas propriedades grandes, com tanta organização, com tanta produtividade, igual a gente tem no Centro-Oeste brasileiro. É algo totalmente diferenciado. E foi daí que começou a vir a Psyche. Saímos do zero, construímos com o dinheiro que eu tinha, peguei um pouco de dinheiro emprestado com meu pai, com meu avô também. Fizemos a primeira rodada ano passado, fizemos a segunda rodada esse ano, estamos fazendo a terceira rodada agora de novo, e com o objetivo de entrar no mercado no primeiro semestre do ano que vem. É mais ou menos isso. Muito bom. Eu estava conversando aqui no bastidor, um pouquinho antes da entrevista com o Clodomir, justamente da importância de se ouvir o agricultor, né, de se ouvir o campo, mas com a técnica da agronomia, né, de quem entende a ciência disso tudo. Então, Clodomir, eu queria que você completasse, inclusive, essa resposta do Gabriel, né, da importância da inovação no campo. Você entende muito bem disso. Olha, Natália, eu preciso parabenizar vocês aqui para trazer nós dois aqui, porque isso me dá a oportunidade. Primeiro, é o seguinte, bem-vindo ao nosso conselho, que é das engenharias, agronomia e geociências. Primeiro, Natália, a população precisa entender que o nosso conselho, ele tem mais de 300 engenharias. Nós vamos falar aqui de um assunto, da agronomia, de uma engenharia. E tudo isso é o que traz essa condição que o Gabriel falava. Por que essa região se fala, é o maior produtor, centro-oeste e tal? E é isso mesmo. Há 60 anos atrás, nós importávamos alimento. Tu consegue imaginar isso? Nós não tinha comida aqui no Brasil para 80 milhões. Hoje passamos de 200 milhões de habitantes e nós produzimos alimento para o Brasil e para mais 5 Brasil. Ou seja, para 1 bilhão e 200 mil pessoas. E é justamente graças a essa parceria das engenharias, no nosso caso da agronomia especificamente, porque no agro não tem só agronomia. Tem toda a engenharia das máquinas, mecânica, elétrica, a própria civil para construir tudo que tem que construir, os barracões, estruturas, silos, e essa parte tecnológica, o drone. Por isso é que deu essa parceria dos agricultores com a agronomia, com a ciência, com tudo isso, e com essas mentes brilhantes aqui, porque inovação, gente, muitas vezes as pessoas acham que inovação é só tecnologia. Tem que ter um computador que veio da NASA, uma coisa. Não, gente. Às vezes, a inovação é algo simples, que com a percepção e com a habilidade e conhecimento, ele que veio lá do campo, ele consegue criar algo que muda a vida daquela agricultura, daquela propriedade e transforma em alimento. E alimento seguro. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, porque ainda assim a gente está produzindo e cuidando do meio ambiente, que é outro desafio. Então, eu só posso dizer aqui, dar os parabéns novamente, para dizer que nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento muito especial. E isso é importante não só para o Brasil, para o mundo. Porque nos próximos anos, o planeta vai chegar a 10 milhões de habitantes. Inclusive, a temática das nossas discussões é isso, é neutralização de carbono, sustentabilidade. E para ter sustentabilidade, tem que ter esse estudo, Gabriel. Nós temos que avançar para produzir mais, usando menos recursos possíveis, enfim, esse é o ponto. E, nesse sentido, parabéns mais uma vez por ter dado a oportunidade de nós explicar aqui a quem nos acompanha essa temática. Obrigada. A gente que agradece também a presença de vocês. A história do Gabriel também é interessante porque a gente vê o Brasil perdendo muitos talentos para fora, né? Muita gente vai, se forma fora do Brasil e fica por lá, né? Não volta. E o Gabriel está estudando para melhorar o Brasil, né? A nossa tecnologia no campo aqui. Gabriel, o que o drone pode, principalmente o seu, né? Você vai falar com muito conhecimento do seu próprio, mas o que você viu, né? Que o drone pode facilitar na vida de pequeno produtor, médio e até grande produtor? Isso é uma excelente pergunta. Por exemplo,
qual foi a última... quando que foi que o celular entrou na vida das pessoas? A gente pode falar de 15 anos atrás. Qualquer setor que você conhece como hoje e olhar 20 anos atrás, ele é praticamente inexistente ou era totalmente diferente. Se você pegar uma fazenda em 2024 e uma fazenda em 1940 e 1930, ela tem a mesma coisa, só que maior, mais rápido e mais eficiente. Você tem um trator. Então, eu acredito que existiu uma distância muito grande do agronegócio com a tecnologia de ponta, com tudo que existe de mais tecnológico. Eu vejo isso até hoje. A gente fala que o agro é tech, que o agro é 4.0. Sim, óbvio. Se a gente for comparar com o agro do Vale do Jequitinhonha de 1980 para o agro que é hoje, que é onde você tem GPS, colheitadeiras autônomas e toda essa tecnologia embarcada, você tem sensores embutidos. Realmente, a gente está falando internet no campo, 4G no campo. A gente está falando que a gente deu um salto muito grande. Mas assim, se eu for comparar o setor aeroespacial com o agronegócio, você tem um gap de 50 anos, 60 anos. E a ideia é falar assim, o que é que a gente pode trazer de tecnologia, do que existe de mais tecnológico no mundo e trazer isso para o produtor a um preço acessível. Porque também existe a questão do preço. Não adianta você chegar com um preço totalmente surreal. Então, eu acho que o drone, a vantagem do drone é a escala. A escala, você não ter a quantidade de pessoas, aquela mão de obra, aquela logística ineficiente. Toda a logística do agronegócio ela é muito complexa. Eu vou falar primeiro do grande, depois eu falo do pequeno. Imagina um produtor que tem 70 mil hectares. Eu conheço vários que têm 70 mil hectares. Eles não têm uma propriedade de 70 mil. Eles têm uma propriedade de 5 mil, outra propriedade de 1.800, outra propriedade de 20 mil, outra propriedade de 15 mil. Às vezes essas propriedades são 1.000 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros de distância. Então, assim, imagina a logística disso tudo de um cara que não tem um dashboard no computador, nem sabendo onde que estão as máquinas dele ou sabendo onde estão as pessoas. É insano. Você tem 8 gerentes, 7 gerentes, 10 gerentes. Você tem um cara geral. Então, assim, é uma logística muito complicada para tudo isso. Você planta uma vez e você colhe uma vez, mas você aplica 21 vezes no ano. Então, assim, eu acho que o diferencial do drone é que, assim, se a gente construísse uma colheitadeira autônoma e uma plantadeira autônoma, a gente resolveria um problema que você tem dor de cabeça durante 15, 20 dias do ano. Em uma etapa e mais 20 dias no outro. Mas aquela dor de cabeça que você tem, que é de tomar conta, de cuidar, de preservar e de garantir de que aquilo ali você vai colher os frutos daquele talhão, eu acho que isso é a parte mais complexa de uma fazenda. Então, o drone ele ajuda muito nisso. Você tem muita escala. Então, assim, você consegue ser mais rápido com o trator? Você consegue. Só que você precisaria de 150 tratores. Com drone, se você precisar de 30, 40 drones para fazer o mesmo que aqueles 150 tratores fariam, você vai pagar, no nosso caso, o serviço. Então, você não precisa ter um capex intensivo. Cara, imagina, 100 tratores, 150 tratores, é 300 milhões de reais. Então, vou colocar o caso de 100 mil hectares para fazer a conta rápida. No nosso caso, a gente vende a 20 reais o hectare. 2 milhões de reais é 40 milhões. Pronto, você deu 40 milhões, você não tem dor de cabeça nenhuma, você tem a escala que você precisa, você tem seu custo operacional reduzido. Se você quiser escalar, você tem essa oportunidade também, você não precisa ter aquela quantidade de pessoas, aquele risco, enfim, toda aquela parte operacional. Só quem é empresário sabe o quão difícil é gerir um RH. Eu tenho meu diretor de comunicação e RH aqui, o Dimas, e assim, a questão é o seguinte, quando você precisa contratar 100 pessoas, é um esforço absurdo. Ainda mais imagina numa região que você não tem essa quantidade de mão de obra disponível, né? Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores, principalmente pela parte de ser autônomo, de você ter escala a um preço acessível, você não ter que está gerenciando toda aquela frota, isso é outra coisa, e você resolve problemas. Vou falar agora de tecnologia de aplicação. Você não cria a nuvem de defensivo, que é o caso do avião. Você consegue empurrar o defensivo para baixo, você voa mais baixo, você voa na velocidade menor, você reduz deriva. Então, você não tem um pisoteio no caso do trator, você não atola, porque você está voando, mas você está voando baixo. Então, assim, existem vários fatores. Para o grande produtor, assim, o desafio operacional para o grande produtor resolve. Ele ganha mais dinheiro, mas o grande produtor já tem dinheiro. Para o pequeno produtor, ele já tem uma dorzinha de cabeça, ele não vai ter quase nada, mas ele não tem margem, ele não tem dinheiro.
o autopropelido de 30 metros de faixa que tem no Mato Grosso, eu tenho certeza que não está num pequeno produtor no Paraná de 50 hectares. Eu tenho 100% de certeza. O cara vai ter um trator dos anos 2000, que é o próprio dono proprietário da fazenda que faz esse serviço. Ele não tem uma margem boa, ele não ganha dinheiro, ele fica devendo para o banco. Aquela propriedade que ele levou anos para comprar está avaliada no banco, ele tem uma dívida que ele não sabe como ele vai pagar, e a gente vai mudar isso para o pequeno produtor. A gente vai aumentar 40% o faturamento, 30%, 40%, vai aumentar 50% o lucro líquido, e o produtor vai começar a ver o dinheiro na conta. Muito bom. Clodomir, quais são essas dificuldades que os agricultores enfrentam para a implementação dessas tecnologias e, claro, o que isso pode trazer de benefício? Eu diria para vocês assim, a maior dificuldade que eu vejo hoje acompanhando é a rapidez dessa informação que tem para chegar no agricultor. Demora muito, não só da tecnologia, da pesquisa, de uma cultivar nova, de um produto novo, dos bioinsumos que está na onda agora. Ainda existe uma dificuldade para a gente fazer essa difusão de tecnologia, agilizar. Por exemplo, entra essa tecnologia de drone. Ela tinha que, já é testada, aprovada, reconhecida, ela tem que ser mais rápida chegar no campo. Então vai continuar por um bom tempo ainda, Gabriel, usando ainda o tratorzinho, o agricultor perdendo dinheiro por mais um tempo. Então eu acho que a principal ainda desafio nosso é a divulgação e acelerar isso. E também incentivo por parte do governo, especialmente, que ele sempre subsidia seguro, subsidia custeio agrícola, especialmente para o pequeno, para ajudar a acelerar. Essa velocidade tem que acontecer, porque nós temos muita tecnologia hoje, muita, de tudo, mas eu vejo pouco ainda uso. Primeiro porque é caro, então ele também está no caminho certo aqui, o Gabriel falou sobre isso. Nós temos que baixar o custo, porque ninguém usa algo que fica caro. Você tem uma coisa que o agricultor sabe fazer, é conta. Ele não tem, ele não produz de alegre, ele produz porque ele precisa, é a vida dele. Assim como o empresário de qualquer atividade, ele é empresário de produzir alimento, e ele precisa ter lucro. Então a gente tem que ter muito claro isso. Você tem que levar um produto para ele usar, um equipamento que dê esse resultado. E a velocidade disso acontecer. E provar. Infelizmente ainda a gente precisa provar muito, apesar que nós temos hoje vários institutos de pesquisa, como a Embrapa, em todas as regiões do Brasil, e ainda há uma desconfiança muitas vezes por parte do agricultor. Então, para mim é isso, acelerar a transferência dessas informações, que chegue o mais rápido possível, e o uso delas, né? E certamente, quem fizer uso disso, quem entrar nessa era, porque não tem volta. Se alguém acha ainda que a tecnologia, a inovação, ela não vai chegar, ela não vai servir, ele está fora. Isso não é mais luxo, é uma questão de sobrevivência. Nós vamos ter que fazer uso disso. Muito bom. A conversa está chegando no final. Passa muito rapidinho, né? Bom, hoje a gente falou com o Gabriel Leal, que é CEO e founder da SAIC Aerospace. Obrigada, viu, Gabriel? Pode falar para o pessoal de casa que está nos acompanhando onde que encontra você, a sua empresa. Obrigado, foi um prazer participar da conversa aqui na Metrópolis. Para o pessoal que quer conhecer um pouco mais o trabalho da Psyche, PSYCHE Aerospace é o site, pode digitar no Google, vai aparecer site, LinkedIn, Instagram. Eu uso mais o LinkedIn, Gabriel Leal no LinkedIn, acho que vai ser bem fácil de achar. Ótimo. E a gente também conversou com o presidente do CREA do Paraná, Clodomir Ascari. Obrigada, viu, Clodomir? Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Parabéns para você também, Gabriel. E contem sempre com a gente, né? O CREA e o CONFE, nós temos 27 CREAs no Brasil, e o CONFE, que congrega tudo isso, né? Ele tem uma missão, que é a defesa da sociedade e a qualidade de vida. Então contem sempre com a gente e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, viu? Obrigada também à sua audiência que ficou aí acompanhando o nosso papo sobre a agronomia 4.0, tecnologia no campo e inovação. E a gente vai falar mais sobre isso e um montão de outros assuntos sobre engenharia e agronomia, direto aqui da Bahia de Salvador, no Vozes da Engenharia. Então, para acompanhar esse episódio de novo e todos os outros, segue a gente nas redes sociais e no site do Metrópolis, metrópolis.com. Até a próxima!